Fala galera, meu nome é Felipe Ribeiro e está começando agora mais um vídeo do Jovem Seminarista. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar acerca do tempo no qual nós estamos vivendo. O tempo esse que é um tempo de incertezas, um tempo de transição, o tempo que nos apresenta uma nova forma de olhar e de enxergar o mundo, o que é conhecido como a pós-modernidade ou a era pós-moderna. O pós-modernismo ou a pós-modernidade é um processo contemporâneo de mudanças nas características filosóficas, artísticas, sociológicas e científicas. Esse período ele vai surgir depois da Segunda Guerra Mundial e após a Era Moderna. Esse conceito de pós-moderno foi inserido a partir dos anos 60, acompanhando a era tecnológica e a era digital, o avanço do sistema capitalista e da globalização. O pós-modernismo é uma filosofia que vai dizer que não existe verdade absoluta, principalmente quando se trata de questões de religião e espiritualidade. Quando confrontado com a afirmação verídica de Deus, do ponto de vista religioso, o ponto de vista pós-moderno, ele vai se exemplificar no termo que algo é verdade para você, mas não necessariamente é verdade para mim. Em outras palavras, o pós-modernismo ele possui visões na mesma proporção da quantidade de pessoas que aceitam esse modo de ser. Não existe uma cosmovisão pós-moderna. Ao substituir uma cosmovisão agora por uma multiplicidade de cosmovisões, o conhecimento ele vai ser substituído pela interpretação. Tudo agora vai passar a ser relativo porque se na sua ótica é de uma forma, na minha ótica pode ser de uma outra forma. Então não existe mais verdade absoluta. O que é verdade para você não necessariamente vai ser uma verdade para mim. Dessa forma eu não tenho como definir pós-modernismo de forma última. A era pós-moderna é um conjunto de ideias, é um conjunto de estilos de vida, é um conjunto de experiências, é uma pluralidade de pensamentos que é determinado pela pessoa, pelo gosto individual. Por isso eu não pretendo aqui definir o pós-modernismo, mas mostrar algumas características e algumas implicações práticas para a vida das pessoas. A primeira característica vai dizer que cada indivíduo, cada pessoa escolhe a sua própria verdade. Na percepção pós-moderna, a opinião ela está de igual para igual com qualquer outra opinião. Se nós levarmos isso para o âmbito religioso, a opinião de um indivíduo ela estará de igual modo equiparada à verdade que está contida nas Escrituras. Ou seja, as Escrituras ela não é mais uma norma que vai reger a minha vida. A Escritura ela pode passar a ser como qualquer outro livro de religião, a depender da vontade do ouvinte. Um outro ponto, e a segunda característica, é que ninguém tem autoridade sobre ninguém. Se nós partimos da ideia que a autoridade ela vem de dentro para fora, eu não posso aceitar que uma autoridade externa possa interferir na minha vida e é assim a percepção dos pós-modernos. Qualquer tentativa de impor uma autoridade sobre uma outra pessoa é tido como suspeita, é tida como manipuladora. Nesse contexto, a geração pós-moderna ela recebe a autoridade dos pais, a autoridade de um líder religioso, a autoridade dos professores, também a autoridade das escrituras como uma mera opinião pessoal. Sendo assim, essa mera opinião pessoal, ela não pode impactar de forma última a minha vida. Isso não pode soar como uma imposição. O que meu pai diz não pode ser imposto sobre mim. O que o meu líder religioso diz, o que meu pastor diz, não pode ser uma imposição sobre mim. O que a Escritura diz não pode ser uma imposição sobre mim. Cada pessoa começa a decidir e começa a pensar sobre o que é aceitável para si próprio. Eu não posso deixar que uma outra pessoa venha dizer o que eu tenho que fazer. A terceira característica da percepção pós-moderna é que moralidade é questão de gosto. Ou seja, tudo vai passar a ser relativo. Não existe um padrão moral que vai reger a minha vida. Se eu gosto, tudo bem. Se eu não gosto, problema é meu. Cada indivíduo ele vai formular o que é aceitável para si próprio. Não existe nada mais detestável para a percepção pós-moderna do que alguém querer impor um padrão moral sobre um outro indivíduo. É detestável
que alguém tente impor um padrão moral sobre uma outra pessoa. Nesse contexto, vão cair por terra aquelas barreiras comportamentais apresentadas pelas Escrituras, principalmente a distinção entre os sexos. A quarta característica é a busca por espiritualidade sem a religiosidade. E na percepção pós-moderna isso é completamente compreensível, porque para você ter a sua espiritualidade, não necessariamente você precisa ser um religioso. A espiritualidade é algo individual, é algo meu, ao passo que a religiosidade é algo mais institucional, e isso não faz sentido algum na percepção pós-moderna. A quinta característica, e é a última característica que eu gostaria de ver com vocês, é a busca por comunidade e relacionamento. Há um elemento fortíssimo na percepção pós-moderna, que é uma forte necessidade de viver em comunidades e buscar relacionamentos mais profundos. De maneira geral, essa geração está frustrada com os problemas familiares, ela está frustrada com a corrupção, com a falsidade dos políticos, e eles desconfiam de qualquer tipo de instituição social. Isso implica num grande vazio interior, implica num desejo profundo de vida em grupo, de vida em tribo, onde eles possam se relacionar com outras pessoas sem qualquer tipo de restrição. Diante de tudo que nós vimos, diante desse relativismo, diante dessa falta de padrão moral, padrão ético, padrão social, padrão religioso, há sim uma verdade absoluta. E é esse o contraponto que eu gostaria de fazer. A Escritura, ela é a nossa regra de fé e prática, ou pelo menos deve ser a sua regra de fé e prática. De forma holística, ela deve abranger todas as esferas, todas as áreas da sua vida. Nós somos seres logocêntricos. Nós somos criados pela palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. E o próprio Deus nos deixa a sua palavra para que nós possamos nos deleitar, para que nós possamos voltar até ela, para que nós possamos saber de fato por onde que nós devemos andar, para onde que nós devemos seguir, aquilo que nos norteia, aquilo que nos rege, aquilo que nos governa. Nós não podemos permitir que as incertezas do mundo, que o relativismo que para nós é apresentado, venha a impactar a nossa vida, que venha ficar em pá de igualdade com a realidade das Escrituras. Por isso, querido amigo, desconfie de tudo aquilo que não está em pá de igualdade com as Escrituras. Desconfie de todo relativismo e desconfie daquilo que está na cultura, que está em oposição às Escrituras, à verdade bíblica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Escreve também nos comentários aquilo que você achou, se você acha que há alguma característica ou outra que não foi falada aqui e que você pode acrescentar, você está livre para comentar e a gente pode estar debatendo juntos. Que Deus possa estar abençoando a sua vida.